Pessoal, então vamos começando. Para começar, eu vou fazer uma oração como a gente sempre faz, para a gente chamar a presença de Deus hoje nessa live, para todas as pessoas que estarão nos ouvindo, para a gente aprender mais de Deus, para a gente ouvir mais a palavra de Deus hoje. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai eterno, neste momento nós queremos te chamar, Senhor, a sua presença real para falar com a gente, Pai. Queremos ouvir a sua doce palavra, Pai. Em nome de Jesus, esteja esse momento com a gente. Usa, Senhor, a vida da ministrante que vai trazer essa palavra hoje, Pai. Usa, toma a vida dela e vem abençoar cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Fala com a gente hoje, essa noite e sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, para começar, eu vou soltar um meme da pessoa que vai ministrar hoje. Então, é o início de uma pergunta, porque cadê a pessoa que vai ministrar hoje? Não saiu tudo certinho aí, mas dá pra ver. Cadê a pessoa que vai ministrar hoje? Achou! Então eu vou convidar essa pessoa muito top. Pessoa, gente boa demais. Aí! Sempre você, né, Ju? Paz do Senhor, Dani, como é que você tá? A paz, tô bem, e você? Também tô bem. Tá curtindo essa quarentena? Nem não senti ainda a quarentena, né? É. Mas estamos seguindo aí. Já já tudo isso vai acabar, se Deus quiser. Amém. A palavra tá com você, Dani. Amém. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Hoje eu vou trazer uma palavra rapidinho, mas eu espero que chegue ao coração de todo mundo. Um pouco sobre buscar a Deus. Tá cortando, Jus? Cortou só uma vez, mas pode seguir. Qualquer coisa eu falo. Tá. Eu vou falar hoje sobre buscar a Deus, né? A Bíblia ela nos ensina que a gente deve buscar a Deus de todo o nosso coração, ou seja, de todo o nosso corpo, toda a nossa alma, né? A gente tem que ansiar pela presença de Deus. E eu estava estudando, né, sobre o que pregar hoje, e eu cheguei à conclusão que para buscar a Deus é necessário a gente conhecer a Deus. E porque através de conhecer, a gente leva a gente a uma busca, né? Quando a gente quer conhecer alguém, a gente quer saber como ela é, o que ela gosta de fazer, como essa pessoa é. E para a gente descobrir tudo isso, a gente tem que buscar, né? Então, hoje eu vou falar um pouco disso, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas. E começando a ler lá em 1 Coríntios 6,17, vou pegar aqui, fala o seguinte: mas aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. Quando eu li essa palavra, eu cheguei à conclusão de que quando a gente anda com Deus, quando a gente busca a Deus, quando a gente conhece a Deus, os nossos pensamentos são diferentes, o nosso jeito de viver é diferente, o nosso jeito de falar é diferente. As pessoas vê Deus através da nossa vida, né? Então, a partir do momento que nós buscamos a Deus, ele nos capacita, né? Ele nos capacita para sermos intercessores dele aqui na Terra. Ele nos capacita para a gente pregar as boas novas, para a gente fluir o amor de Deus pelo mundo, né? Como a gente sempre fala, e a bandeira da nossa igreja é essa, de fluir o amor de Jesus por todo mundo. A gente não fala outros países, mas a gente pode fluir esse amor perto das nossas casas, a gente pode fluir esse amor dentro da nossa família, para os nossos amigos na escola, faculdade, serviço. Então, sempre que a gente busca conhecer a Deus, ele vai nos capacitando cada vez mais. E seguindo, né? Isso aí, sempre vai haver fraqueza, sempre vai haver obstáculos, né? Mas Deus sempre vem nos capacitando para a gente ser instrumento dele. E quando Deus aponta e fala é você, ele capacita, ele reveste. Então, que a gente nunca deixe de buscar a Deus, né? E através de conhecermos a Deus e buscarmos a Ele,
a gente cria uma intimidade com Deus. A gente vira amigos de Deus realmente, né? E lá em João 15:15 fala assim: quando a gente busca a Deus, quando a gente tem esse processo de intimidade com Ele, a gente é levado num nível, eu falo que é um nível a mais de intimidade, né? Que na hora que a gente vai ler lá em João 15:15, fala assim: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz, o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, a nossa busca pelo Senhor tem que ser constante, né? Tem que ser todos os dias da nossa vida. Vamos buscar o Senhor enquanto a gente pode achar, né? Porque a gente não valoriza essa busca. Para a gente é uma coisa normal, comum, mas nós sabemos quantos missionários aí fora que passam por perseguições, né? Por tantas pessoas que querem buscar a Deus e não têm essa oportunidade de ler a Bíblia, são perseguidos, são até muitas vezes mortos. Então, que a gente possa, né, valorizar isso, porque é um privilégio para a gente poder buscar a Deus aonde a gente quiser, na rua, na nossa casa, no nosso quarto, na igreja. Então, a gente tem que valorizar muito isso, porque muitas pessoas estão sedentas, mas não têm essa oportunidade e esse privilégio que a gente tem de buscar a Deus. Então, que a gente sempre possa ter essa vontade e esse anseio de querer buscar mais de Deus, né? E através disso a gente sempre vai conhecer mais a Ele e sempre vai ter um nível de intimidade maior com Ele, né? Temos passado por momentos tão difíceis e na nossa cabeça muitas das vezes a gente fala: eu não vou buscar Deus hoje não. Não tá tendo culto, então eu vou seguir minha vida. Mas é o tempo que a gente precisa para ter, que a gente pode estar mais próximo de Deus, né? Porque o culto não é só na igreja, né? O culto é na nossa casa, é no nosso quarto, é o nosso particular com Deus. Então, que a gente possa sempre buscar a Deus, independente se a gente estiver triste, se a gente estiver feliz, né? Porque na nossa tristeza Deus consola, na nossa alegria Deus transborda ainda mais. Então, agora eu vou ler lá em Isaías 55:6, que era disso que eu estava falando, que fala assim: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Não vamos clamar a Deus só quando a gente precisar, né? Vamos clamar a Deus todos os momentos da nossa vida. É mais ou menos isso que eu quero deixar para vocês hoje, porque para mim tem todo um caminho. Não é só buscar a Deus. Primeiro a gente conhece a Deus, através desse conhecimento a gente busca a Deus, e por a gente buscar a Deus a gente cria um nível de intimidade com Deus, e tendo esse nível de intimidade com Deus a gente vive experiências incríveis com Deus. Então é todo um caminho, que a gente não pense: eu só vou ler a Bíblia, não vou fazer mais nada. Eu vou orar e não vou fazer mais nada. Mas que a gente sempre possa ter esse raciocínio de conhecer, buscar, ter intimidade, viver experiências com Deus. É um momento que a gente tem mais que buscar do que quando a gente está feliz. Muitas vezes a gente nem lembra de agradecer pelo que a gente tem. Mas é a gente passar uma tribulação por um momento difícil, que a gente lembra de clamar. Então, que a gente possa lembrar de clamar a Deus independente da circunstância. Eu anotei um outro versículo aqui, deixa eu ver só se está aqui. Isaías 41:10 fala assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não preciso olhar com desconfiança, pois eu sou seu Deus. Eu fortaleço você, ajudo e sustento com a minha direita vitoriosa. Então, que a gente possa lembrar que nós somos mais que vencedores, né? Que tudo que a gente passar de momentos difíceis, a gente possa lembrar que a gente é mais que vitorioso, porque a gente tem um Deus que luta por nós todos. Então, que possa arder no nosso coração o desejo de buscar cada vez mais de Deus. Nunca é tarde, nunca é demais, né? Buscar a Deus, conhecer Ele é cada vez melhor, porque sempre que a gente vai passando por um momento difícil, aonde a gente vai achar consolo, abrigo é na palavra de Deus e através da oração.
E só quem já viveu a experiência com Deus sabe o quanto é incrível e todo mundo quer viver cada vez mais. E não basta querer ter experiência se não conhecermos e não termos intimidade com Deus. Então, que a gente possa buscar cada vez mais a Deus, independente de qualquer coisa que a gente estiver passando. É isso. Amém. Glória a Deus, Dani. Você estava falando aí, eu estava lembrando, uma das coisas que os jovens têm muita dúvida em relação, que vem procura liderança, procura pessoas para saber, ó, aconselhar ela, por exemplo, em relação a brinco, piercing, tatuagem, se pode ou não pode, se é pecado. A pergunta que eu aprendi que a gente não deve fazer não é se pode, é o quanto de Deus a gente quer. É o quanto Exato. de Deus a gente precisa, o quanto de Deus a gente está disposto a correr atrás. O Exato. buscar, o conhecer, eu acredito que depende da gente. O quanto de Deus a gente quer? A gente quer ser só mais um cristão de banco, de cadeira, ou se a gente quer ser um cristão ativo na sociedade, que vai fazer diferença na terra, que vai fazer diferença não só dentro da igreja, mas na família, na faculdade, no trabalho. Então, eu vejo que o conhecer de Deus passa por isso. Foi aquilo que você falou. E Deus tem mostrado cada dia mais. Essa quarentena é pra gente. Eu penso assim, que essa quarentena é pra gente sentir saudade da igreja, pra gente valorizar a igreja que a gente tem. Talvez a gente, hoje em dia, a gente fica. Tem mil e uma reclamação. Já vi gente reclamando de tudo. Dentro de igreja, você vê gente reclamando de tudo, de ventilador, de ar-condicionado, que tá calor, que tem muita gente, que ninguém preocupa com os outros. A gente não tem que ficar preocupando com o homem, a gente tem que preocupar com o Senhor Jesus, o que Ele quer para as nossas vidas. A gente tem que Exatamente. preocupar em relação o buscar, o conhecer a Deus é uma relação não de homem com homem, não é uma relação de conversa de homens, mas sim um diálogo com Deus. O conhecer é pautado por isso. E foi aquilo que você falou, quanto mais a gente aproximar de Deus, a gente vai ter ele vai falar com a gente vai a gente vai ser um cristão ativo que vai fazer diferença nessa terra. Isso Amém, mesmo. Dani. Então, que a gente nunca perca, né, essa vontade, esse desejo de buscar a Deus. Porque muitas vezes a gente fica perguntando o porquê, o pra quê, né? A Sim, gente fica falando, Deus, faz a tua vontade na minha vida, mas a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida. Então, que a gente verdade. possa abrir o nosso coração, a nossa mente mesmo, nosso entendimento, para deixar Deus agir, fazer o que for melhor para a gente. A gente sabe que Deus, ele está preparando, ele tem preparado o melhor para todos nós. Então, que a gente possa descansar, confiar e buscar cada vez mais dele. Amém. Glória a Deus. Dan, você pode fazer uma oração pra gente, para terminar? Claro, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, ó Deus, te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma live, ó Pai. Obrigada, Senhor, por falar nos nossos corações, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Que nós podemos, ó Deus, cada vez mais buscar de Ti, ó Pai, independente das circunstâncias que a gente estiver Amém. passando, ó Pai. Que a gente possa, ó Deus, querer conhecer mais o Senhor, ter mais intimidade, ó Pai, viver experiências novas contigo, ó Pai. Queima no nosso coração, ó Pai, o desejo, a vontade de buscar mais do Senhor, ó Deus. Fala, ó Deus, através de cada live, ó Deus, nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, não aquilo que nós queremos, ó Deus. Amém, Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. Aquieta nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para que a gente possa ouvir a Tua voz, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Dani. Queria agradecer você por você ter deixado essa mensagem hoje pra gente. Nos enriqueceu bastante. Queria também agradecer ao pessoal, todo mundo que ouviu a gente, que interagiu com a gente aqui na nossa live. Espero que todos vocês tenham sido abençoados em nome de Jesus. Amém.